Olá a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quem, não ouve essas palavras, que é a palavra de Deus, que é trazida aqui no nosso blog, é filho do diabo. Por que nós afirmamos isso? Vamos abrir aí em João 10. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Nós trazemos a palavra de Deus, muitas pessoas aí que escutam, elas não concordam, com nada, gente, com nada. Eles dizem que somos endemoniados, perturbados, que não temos Deus, que vendemos a alma para o diabo. Mas nós temos lido desde o primeiro dia. Então as pessoas, elas vão para a igreja, elas frequentam uma igreja, o Testemunho de Jeová, a igreja católica, igreja evangélica, são pastores, membros, e dizem assim que nós somos perturbados, endemoniados, sendo que nós estamos lendo a palavra de Deus, Eles dizem que não vale o que estamos lendo. Bem, olha o que diz a palavra de Deus, Se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Então você vê que nessa passagem, como no capítulo 10, Jesus, ele mostra que ele já tem falado, como ele disse no versículo 10, ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Mas vocês não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Então, Jesus está declarando que grupos de pessoas não são ovelhas dele. Ele diz assim, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam. Por quê? Eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Então a palavra de Deus para as pessoas, como umas irmãs disseram na internet, que elas estavam ouvindo e rindo e zombando, da palavra de Deus que é dita aqui no nosso blog. Deus aí fala assim, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque vos tenho dito a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Então, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Gosto muito do Evangelho de João, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas nós vemos aqui no Evangelho de João, a qual Jesus ele entra em confronto com um povo que conhece a palavra, mas não vive, não escuta, não crê, são guiados por falsos deuses. Então, gente, veja bem, nós não estamos aqui falando de um povo que não conhece a palavra de Deus, é de um povo que conhece a palavra de Deus. Aí Jesus fala, se Deus fosse o vosso Pai, mas ele diz aí no versículo 44, vós tem por pai o diabo, porque ele diz lá no versículo 47, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quantas pessoas se endurecem, gente, com essa palavra? Escuta, nós entregamos o DVD, nós falamos, nós levamos até a porta da igreja, até as pessoas que são de Deus, elas falam assim, não vamos escutar, não vamos andar no caminho.
zombam, criticam, falam, testemunhas de Jeová, começam a falar que nós estamos julgando, que essa palavra não é nossa, né? Essa palavra é do Deus Todo-Poderoso, né? Então não adianta, como eu falei esses dias na internet, não é questão de julgar, gente. As pessoas, elas já se acham, né? Elas se acham as poderosas no mundo, que elas acham que ninguém pode falar nada. Elas dizem assim, ó, só Deus pode me julgar, né? Ou seja, Deus levantou os profetas, né, para falar com o povo. Deus enviou madrugando, enviando os profetas, né, para falar com o povo dele, só que as pessoas não querem, né, não são o povo de Deus. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? Ele está madrugando, ele está enviando e as pessoas não querem ouvir, não querem dizer nada, não querem falar nada, não querem, sabe, pedir perdão para Deus, não querem se arrepender dos seus pecados, elas não querem nada. Então elas querem assim, não, só quem pode me julgar é Deus, né? Então ela é tão importante, tão soberana, tão... imagina, gente, se Deus aqui, Jesus, ele está aqui dando um alerta, né, para as pessoas. E as pessoas querem ser julgadas por Deus. Você imagina se Deus chegar para julgar. Existe pastor da cidade de Itatiba que Deus ignora. Porque se Deus for levar em conta, gente, o que a pessoa está fazendo, Deus arranca essa pessoa da terra, né? Então, eu quero que você entenda assim, mas ele é justo, né? Então as pessoas estão brincando, achando que Deus não vê, que Deus não faz, que Deus vai deixar as coisas como estão, e não vai. Então ele diz aqui, ó, vós tem por pai o diabo. Quem é que é o seu pai? Né? Porque aqui no versículo 42, né, as pessoas falam assim, ó, nosso pai é Abraão, né? Jesus disse, ó, responderam e disse, ó, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Se fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Aí eles dizem assim, ó, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um só pai, que é Deus. Aí Jesus fala no versículo 42, se Deus fosse o vosso pai, né? Como as testemunhas de Jeová. Temos um só pai, Jeová. Uma coisa está escrito assim, né? Eu não tenho, né? Eu quero arrumar, eu tenho uma Bíblia católica, uma evangélica, e eu quero uma testemunha de Jeová. Essa aí é fácil de encontrar. Mais difícil foi a católica, né? Antiga. A testemunha de Jeová é fácil encontrar. Eu quero encontrar. Eu vou fazer um vídeo sobre a tradução que eles fazem do Novo Mundo, né? Então veja bem, eles falam assim, ó, temos um só pai, que é Deus, né? Jesus é o Filho de Deus. Ele disse que tudo que ele estava falando, ele escutou junto ao Pai. Então isso aqui não era mentira. Então eles falam assim, somos filhos de Abraão, né? Então João Batista fala que das pedras, né, Deus faria filhos, geraria filhos de Abraão, né? Que das pedras ele faria filhos de Abraão. Então as pessoas, gente, Deus quer frutos de arrependimento, né? Porque vocês têm que ver o seguinte, não é questão de você estar indo para a igreja, de você acreditar que Deus é seu pai. Porque olha só, as pessoas estavam declarando aqui, ó, nós não somos nascidos de prostituição, temos um só pai, que é Deus. E disse Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente fariam, né? Certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Veja bem, ameaças, levantar falso testemunho, mentiras, ameaças, mentiras, levantar falsos testemunhos, perseguição, tentar invadir a casa, quererem agredir. Então eles estão em roda de escarnecedores, né? Por isso que Jesus ele fala que vós tende por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai.
Então quando você ameaça alguém que fala verdadeiramente de Deus, você está satisfazendo o desejo do teu pai, que é o diabo. Quando você vende coisas na igreja sabendo que é errado, você está satisfazendo os desejos do seu pai, que é o diabo. Quando você levanta falso testemunho, como levantam contra a minha vida, vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Quando vocês levantam falso testemunho, mentem, zombam, zombaria, das coisas de Deus, é porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Quando vocês não crêem nesta palavra que é mostrada aqui, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Então, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. De quem você é? Não, sou de Deus. Mas peraí. Jesus, ele está declarando aqui, para aquelas pessoas que achavam que era de Deus, que achavam que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus, que Deus era pai deles, e Jesus, ele chegou com uma palavra totalmente contrária. As pessoas falam assim, o irmão Alex é o cara que fica falando mal das igrejas de Itatiba no YouTube. Bem, eu leio a palavra de Deus. Se o seu pastor ele não lê, isso é um problema que você tem muito sério, porque o seu pastor ele está querendo satisfazer o desejo do pai dele, que é o diabo. Por isso que ele não lê a palavra de Deus, ele não mostra para você que Jesus não aceita qualquer tipo de coisa, Se você se mistura com esse mundo, com marcha para Jesus, funk gospel, samba gospel, movimentos gospel, todo tipo de coisa que traz o mundo para a igreja, porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. E é isso que diz a palavra de Deus, Vós tende por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, roubando o povo de Deus. Os pastores que roubam o povo de Deus é porque querem satisfazer o desejo do pai deles, que é o diabo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Pastores, membros das igrejas que não se firmam na verdade. Nós trazemos a verdade, mas as pessoas não se firmam. Ele pergunta assim, olha, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não sois de Deus, Porque não escutam, Então, que você venha mudar, se converter, Porque as pessoas hoje, os pastores dizem assim, se você tiver um carrão, uma casona, eis que vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, Jesus, ele disse assim, houve salvação nesta casa quando a pessoa se converteu, mudou o seu modo de pensar, mudou o modo de vida. Não, as pessoas elas só querem dizer que é de Deus quem tem riqueza. Não, o diabo disse que tudo foi dado para ele, e ele dá, para quem ele quer. Então a riqueza deste mundo e querer dizer que está se agradando a Deus não quer dizer nada, Então que vocês venham observar a palavra de Deus. E aí chamaram Jesus de endemoniado aqui no capítulo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Aí Jesus disse no capítulo 49, eu não tenho demônio, antes honro o Pai e vós me desonrais. Então você vê que chamaram Jesus de endemoniado, assim como disseram, ele vendeu a alma para o diabo. Então as pessoas dão oportunidade para as pessoas na igreja levantar falso testemunho, mentiras, porque elas querem satisfazer o desejo do pai delas, que é o diabo. Muitas igrejas, gente, tem por pai o diabo, principalmente as igrejas de Itatiba, As pessoas podem não gostar do que eu estou falando, mas através da palavra de Deus, ela nos mostra que as igrejas, vou pegar em particular das igrejas de Itatiba, elas têm por pai o diabo e elas querem satisfazer o desejo do pai delas, que é Halloween, cristão, luau cristão, luau gospel, sei lá, marcha para Jesus. Então assim, baila fantasia, baila fantasia, por quê?
tendes por pai o diabo. E eles querem satisfazer o desejo do pai deles, né? Eles não querem satisfazer o desejo de Deus. Então, que você possa entender uma coisa. Por isso que Deus abandonou as igrejas de Itatiba, virou as costas para elas, porque elas viraram as costas para Deus. Deus não é com elas, né? Que vocês possam ouvir essa palavra, né? Porque Jesus fala, por que vocês não escutam? Por que vocês não querem ouvir? Né? Deus está clamando, gente, porque Ele quer um povo santo, separado. Deus não gosta desse tipo de mistura, né, do mundo com a igreja, né? Então Deus abandonou, virou as costas para as igrejas de Itatiba, né? Com certeza haverá um momento no qual Deus vai virar as costas para a igreja do mundo todo, né? Aí será o arrebatamento, né? Mas Deus não é com essas igrejas. Deus não faz pacto com essas igrejas. Deus não faz aliança com essas igrejas porque elas escolheram o mundo, elas escolheram distorcer a palavra de Deus, elas escolheram, sabe, pregar outro evangelho que não seja de Cristo. E a palavra de Deus fala que quando, né, anunciar um outro evangelho que não seja de Cristo, é para ter como maldito, são malditas aos olhos de Deus, né? Vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai, né? Porque ele não se firmou na verdade, as igrejas não se firmam na verdade. As igrejas evangélicas têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do pai delas. Bem, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já Rolo tem dito. No capítulo 8. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, porque vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então essa palavra nas tuas mãos, e que você não venha fazer parte, né, dessa roda dos escarnecedores que tem se tornado a obra de Deus, né, e que você venha ser um servo, um amigo de Jesus separado, né, para a obra do Senhor, para as coisas de Deus. Que você não venha fazer pactos com homens que são mercenários, ladrões, salteadores, sabe, que querem minar a casa da viúva, não julgam a causa do órfão, mas querem apenas roubar o povo de Deus. Porque eles inventam vendas nas igrejas, comércios, porque querem satisfazer o desejo do pai deles, que não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim o diabo. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus.